Mais um DoutorCast começando, bom demais ter você aqui com a gente, você que acompanha os nossos episódios e hoje vai ser mais um episódio no capricho pra você, claro, você que tá aí sempre com a gente nas redes sociais, aliás, pode curtir, pode compartilhar, deve, tá? Curta o nosso canal em todas as redes sociais, acompanhe tudo, encaminhe esse e outros episódios pra quem você acha, vai gostar do DoutorCast, não tem como, né? Então já faz a sua lista aí, porque todo mundo gosta. Sou suspeita, bom demais. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e muitas outras coisas com os nossos convidados. Hoje vai ser o time da mulherada aqui fortalecendo papo de fifi, né, doutora? Doutora Tatiana Marques, urologista e cirurgiã pediátrica, é isso? Isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seus horários, esses horários desses médicos, gente, é difícil, tá? A gente conciliar essas agendas, é correria de centro cirúrgico, né? De tudo, né? De consultório. Tudo. De mãe. De mãe, é verdade. De esposa. Obrigada a você pelo convite. De esposa, porque deixou o marido lá, ó, se vira na janta, que ela já chegou e falou assim, vou. Hoje você dá um jeitinho aí, olha aqui, que responsa. A gente já educa pra isso. Responsabilidade do DoutorCast. Vamos bater um papo muito legal, mas eu preciso antes, claro, evidenciar nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, nossos agradecimentos, realização do DoutorCast, Amplia Med e Ponto de Saúde e apoio Falo Mesmo Comunicação. E já falei, né? Você segue, compartilha, acompanha a gente, porque tá cada vez melhor nosso DoutorCast. E hoje o papo vai ser sobre essa especialidade da doutora, sobre a área, na verdade, não só sobre a profissão, mas sobre, eu sempre falo, né? Sem doutora na frente. Também, um pouquinho, vamos conhecer a Tatiana Marques. Combinado? Combinado. Doutora, fala um pouquinho pra gente dessa especialidade, um pouquinho do seu trabalho, um resuminho aí pra gente dar início ao nosso papo. Aline, a nossa trajetória para a formação em cirurgia pediátrica é longa. A gente começa, depois da faculdade, fazer uma residência em cirurgia geral. Antigamente, na minha época, eram 3 anos, agora são 2 anos. Depois a gente tem que fazer uma nova prova para uma residência em cirurgia pediátrica. E dentro da cirurgia pediátrica, como é uma área bastante geral, bastante generalista nos atendimentos cirúrgicos da criança, você pode se subespecializar, e foi o que eu fiz. Uma subespecialização em urologia pediátrica, onde a gente foca bastante nas principais doenças que abrangem mesmo a cirurgia pediátrica, que são as doenças da genitália do menino, principalmente, da menina, e as doenças renais e do aparelho urinário em geral. É mais do menino? Porque a gente escuta assim, né, cirurgia pediátrica e urologista é a fimose. Que eu imagino que seja o carro-chefe, né? É o carro-chefe, sim. É claro que esse é o maior número de atendimento, mas se engana quem pensa que é só o menino que precisa de um urologista ou de um cirurgião pediátrico. As meninas também têm doenças urológicas, desde a fimose feminina, que é pouquíssimo conhecida. Não acredito nisso. É sério. E as doenças renais, que também acometem as meninas, principalmente infecções urinárias, que abrem os quadros de doença renal. E aí a gente acaba, nesse momento, cuidando também de menina. Mas você tem razão, a fimose é a maior questão das mães de meninos, dos pais de meninos, né, dos cuidadores dos meninos, e é realmente aquilo que a gente mais conversa nos consultórios. Realmente a demanda maior é sobre esse assunto. As doenças do pênis são bastante abrangentes. Não é só a fimose, sabe? A fimose é a mais comum, né? A maioria dos meninos nasce com fimose. Vamos entender rapidinho, doutor, o que é a fimose? Porque eu sou mãe de menina e menino, e precisei entender aí com o meu caçulinho o que é a fimose. Mas é uma coisa que a gente subentende, fica aquela coisa muito, eu acho que é a pelinha, eu acho que é isso. Mas o que exatamente é a fimose que é tão falada? Isso. É preciso entender que o aspecto nem sempre corresponde à doença. Ter a pele do pênis preservada não quer dizer que o bebê, que a criança, o menino, tenha fimose. A fimose é a incapacidade de você passar a pele pela glande, pela cabeça do pênis. Então, quando você não consegue expor a cabeça, é porque essa pele está apertada, literalmente, e aí você tem um quadro de fimose.
Esse quadro pode ser reversível, em algumas vezes até 2, 3 anos de idade, e não precisar tratar cirurgicamente. Uhum. Um aspecto muito comum, Aline, que as pessoas confundem com fimose, e eu vejo isso bastante no consultório, é quando a pele do pênis é colada na cabeça. Isso é uma questão hormonal, a maioria dos bebês nascem com a pelezinha colada na cabeça, e isso não é uma indicação de cirurgia, isso não é fimose, e isso, na maioria das vezes, tem uma resolução espontânea com os anos até a puberdade. Se isso não acontece, a gente consegue fazer esse descolamento até de forma ambulatorial, no consultório. Uma pomada anestésica, que não precisa de grande tempo, a gente espera o tempo necessário para fazer a ação da pomada e pode fazer esse descolamento no consultório, não necessitando de corte, nem de internação, nem de uma anestesia geral, por exemplo. Então existem algumas confusões do que é e o que não é. O que realmente é caso cirúrgico e aquilo que não é. Hoje em dia, desde 1985, que a gente vê tratamento à base de corticoide, de pomada corticoide para o tratamento da fimose. Eu tenho um trabalho publicado em 2003 que teve bastante sucesso na sua divulgação, ele é bastante utilizado em outros trabalhos, ele foi publicado numa revista internacional, teve bastante aceitação, e é um trabalho que mostra uma eficiência bastante grande em alguns casos de fimose, quando a criança não tem excesso de pele. Então, a utilização da pomada corticoide é uma arma que a gente tem para tratar a fimose também, com um sucesso em torno de 70% até 80% de crianças que tenham tido uma boa indicação para esse uso, né? Até uma certa idade. Ou isso também depende? Porque você falou assim que até a puberdade, em quais casos, assim, é porque quando você falou, né, da pele colada na cabeça até a puberdade, você consegue descolar, e se não descola, até mesmo em alguns casos, no processo ambulatorial. Sim. Que resolve isso. Mas pode se esperar até a puberdade? Para o descolamento, sim. Para a resolução da fimose, Quando as mães me perguntam assim, qual é a idade que tem que... Qual o máximo que eu posso esperar para operar uma fimose? Não tem. Você pode operar a fimose no adulto, por exemplo. Adultos também operam fimose. É mesmo? Sim. Mas aí esse adulto conviveu com esse problema... Exatamente, esse é o problema. Você não ter a capacidade... É preciso entender que o pênis produz secreção, assim como a vulva. E essas secreções, elas precisam ser limpas, né? A higienização precisa ser feita para que isso não ocorra uma contaminação e evolua com processos infecciosos, inflamatórios do pênis e da vulva. No caso do pênis, se a pele é fechada sob a glande, você não consegue fazer uma boa higiene. Então, se você tem uma criança que não responde bem ao tratamento com corticoide, com a pomada corticoide, ela tem essa pele fechada e você não está higienizando. Ah, mas nem todo mundo tem infecção. Não, nem todo mundo tem infecção. Mas a possibilidade existe e você está submetendo o seu filho a um risco de ter um processo inflamatório chamado bala no post-it, que a gente resume quando a gente conversa com os pais e fala post-it, que nada mais é do que uma infecção. Início é uma inflamação, depois evolui com uma infecção, que pode ser uma coisa de fácil tratamento com pomada antibiótica, ou pode se complicar e precisar de internação, antibiótico venoso. Então, assim, não é de todo inócuo a fimose e não é confiável deixar uma criança com o prepúcio fechado até mais tarde. Eu recomendo a cirurgia precoce porque a gente tem uma facilidade de lidar com a criança. A cicatrização é evidentemente mais rápida e ela não guarda a memória desse procedimento, que é um procedimento chato, um pós-operatório insuportável. Tadinhos, de chato. Né? Porque não pode pôr a mãozinha, tem que higienizar, é doloridinho, né? Fica sensível. É extremamente sensível. É preciso compreender que a criança não sabe diferenciar sensibilidade de dor. Então, às vezes, está só sensível, mas isso para ela é dor e a gente respeita isso e trata com anti-inflamatório, com analgésico, com pomada, com banhos. Mas é um momento chato. Então, se você, como mãe ou pai, tem ascensão sobre a criança
mais facilmente numa infância precoce, talvez seja mais simples. Agora, você não é obrigado a operar se a criança não tem doença renal, se a criança não teve doença no pênis, se não teve infecção urinária. Você pode esperar um melhor momento seu. Eu posso tirar férias de tantos dias nesse dia, porque esse é um pós-operatório que eu sempre falo, ele é da mãe ou do pai, ou de quem está acostumado a lidar com a criança, entendeu? Precisa acompanhar de pertinho. Precisa acompanhar não tem de como, pertinho. né? Tem umas coisas que é só com a gente, né? Assim, mãe e pai, né? Mãe. E mãe, né? A gente vamos puxar a sardinha pra mãe? Vamos, né? A gente tá aqui trocando uma ideia entre mulheres, né? Mas aqui, quando a gente fala de precoce, falamos de que idade? Eu recomendo a partir de 2 anos. Porque no primeiro ano, a criança faz muitas vacinas, muita imunização. E ainda tem essa possibilidade da pomadinha. Da pomada, né? E da resolução espontânea. Eu não gosto muito desse termo massagem, que é bem comum, sabe? Alguns pediatras, alguns médicos indicam que durante a primeira infância, os primeiros meses de vida, você vá tracionando o prepúcio para tentar passar pela cabeça. Ok, puxando, mas eu acho que até o limite, sabe? Quando você traciona mais que o limite, você impõe microfissuras nessa pele que é tão elástica, tão molinha, tão sensível. Tão sensível. Você vai conseguir passar às custas de rasgar essa pele. E aí a cicatriz dessa pele aperta mais ainda a fimose. Então uma criança que de repente ia ter uma resolução espontânea, se você fosse devagarzinho puxando, ela acaba desenvolvendo uma fimose adquirida por trauma repetitivo naquela área, entendeu? Gente, olha isso, é muito sério. Eu lembro, eu conheço a doutora, né? Primeiro que a gente já se conhece de rede social, acompanha a doutora. A doutora já falou em podcast sobre marketing, ela é super envolvida, engajada nisso. Mas eu conheço de levar os meus filhos em consultório. E eu lembro exatamente... Quando eu levei o Pedro, meu bebê tem um bebê, vai ser sempre um bebê, mas ele tem 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, e ele fez a frenectomia, que podemos falar também daqui a pouco sobre isso, mas eu lembro exatamente que eu perguntei, e você falou, Aline, não precisa, vamos avaliar, existem pomadas, tudo, mas deu aquela vistoriada rápida e falou, olha, não, ele é muito novinho, e aí eu fiquei com isso, de não realmente fazer a massagem, de passar a pomadinha, mas que é indicada, né? Ela é indicada em todo caso, em qualquer caso, como prevenção, mesmo sem a massagem, ela pode ser passadinha ali, normal, ou não necessariamente todo caso? Aline, nem todo caso. Algumas crianças você pode usar até antes de 1 ano. Geralmente eu começo com 1 ano, que já tem uma demanda para resolver essa situação. Então fiz certo. Eu acho que a partir de 1 ano tá legal. E além do mais, você tá usando uma pomada corticoide, que tem a longo prazo, é preciso saber disso, né, para não se sentir insegura no usar. O uso prolongado da pomada faz com que ela possa ter ação sistêmica, interferir nos órgãos internos. Mas isso não é comum, isso precisa de muito tempo de uso da pomada. Então, quando a criança, por exemplo, tem doença renal, você pode usar a pomada até num bebê menor para abrir um pouco esse prepúcio, evitar a contaminação. Porque é preciso entender que a área da genitália é uma área de colonização bacteriana. E se você manipula... Uma área úmida, né? Úmida. E esse prepúcio, que é o nome da pele do pênis, ele pode ser colonizado. Então, se você não faz uma boa higiene, se você não consegue abrir esse prepúcio, você tem chance de infecção urinária, você tem chance de infecção do próprio pênis. Então, quando você não consegue lidar, você pode começar a usar a pomada. Se ele tem uma chance de infecção por conta de uma doença renal, isso pode ser precoce. Se não, você pode esperar 1 aninho e começar a fazer. Eu uso, às vezes, eu pego uma criança de, sei lá, mais idade, 4, 5, 6 anos, que tem só um pequeno anel estenosante e não tem muita pele. Eu recomendo o uso da pomada, mesmo nessa idade. Então, assim, não tem restrição de idade. Mas a gente sabe que depois de um determinado tempo, essas crianças têm uma pele mais resistente, têm uma pele mais dura do que um bebê. Então, a resposta da pomada é pior. Mas não tem
contraindicação de você usar em nenhuma idade. Eu já usei numa criança de 9 anos que não tinha dificuldade nenhuma de lidar com a abertura da pele para fazer higiene, só que ele estava sempre reclamando a hora que eu passo pela cabecinha, tá um pouco apertado. Eu usei pomada e resolveu. Sem sabe? precisar de uma intervenção. Sem precisar. Então tem que ter esse olhar, né? Diferenciar as crianças que realmente precisam. Agora, o excesso de prepúcio, quer dizer, a pele que cobre a glande mais uma polpa, às vezes 2 polpas digitais para frente, ela tem indicação de cirurgia. Rapidamente identifica isso. Você pode até usar pomada quando é muito bebê para esperar os 2 anos, os 3 anos de idade. Mas ela vai ter que operar, porque essa pele do pênis, ela atrapalha as relações sexuais, ela aumenta a chance de doença sexualmente transmissível, aumenta a chance de cândida na pessoa, né, no menino, no garoto e no parceiro. E quando idoso, na terceira idade, aumenta a chance de câncer de pênis. Então, é uma coisa para ser tratada precocemente, né? Porque realmente é muita pele, né, à frente, e mesmo tentando higienizar isso da melhor forma, ainda é difícil. Né? Fica muito ruim. Ainda é difícil. Né? Existem escolas, por exemplo, que propõem nos Estados Unidos, no Canadá, no Rio já tem alguns grupos fazendo, acredito que em São Paulo também, eu não conheço muito o pessoal de São Paulo, mas no Rio eu sei que tem grupos fazendo a circuncisão, que é uma cirurgia para fimose um pouco maior, no sentido de quantidade de pele a ser retirada, quando o bebê nasce, com 1 mês, 2 meses ainda, bebê. Então, esse tipo de escolha terapêutica faz parte de escolas diferentes, que não é a que eu me formei. Então, eu gosto de realizar a cirurgia chamada postectomia, onde você retira parte da pele e deixa parte da cabeça coberta, protegendo a área mais sensível, que é a base dessa cabeça, e a ponta da cabeça exposta para poder estar livre a pele da urina constante. É preciso entender que nem todas as crianças conseguem ficar com essa cobertura de pele. Existem tipos diferentes de pênis, isso precisa ser entendido. Às vezes você acha que vai dar, quando você corta a pele desce, e aí você não consegue manter a pele cobrindo a cabeça, mas você precisa tirar a área apertada, a área estenosante. Na verdade, não é uma cirurgia estética, isso também precisa ser muito bem entendido. É uma cirurgia que vai tratar uma doença que é a fimose. É claro que a gente quer que fique o mais bonito possível. Nem sempre a gente consegue um resultado maravilhoso, mas é isso que a gente tenta fazer. Como identificar meu filho precisa dessa cirurgia ou algo está estranho? É o excesso de pele? É a reclamação da criança? É a dificuldade a gente escuta falar, tá com dificuldade de fazer xixi, tá apertado. Como que a gente, que para uma mãe pode identificar isso mais facilmente? É isso tudo que você falou. Meu bebê tem dificuldade de urinar, ele é hesitante para começar a urina, ele sempre coloca a mão no pênis a hora que começa a urinar. Você vê que ele tá urinando, porque ele tem um comportamento diferente. Eu não consigo higienizar, toda vez que eu mexo sangra. Ele tem muita pele. Pode, essa pele grudada no pênis, por exemplo, se você puxar de uma vez só, ela sangra. Então, eventualmente, você vai mexer, sangra um pouquinho. Todas esse leque de ocorrências nessa área, elas precisam ser investigadas, sabe? Então, isso merece um olhar do pediatra, que é o primeiro que vai checar essa genitália, e a visão de um cirurgião pediátrico, de um urologista pediátrico. É um trabalho bem conjunto, né? Já que você falou do pediatra, né? Não tem como desvincular. Porque, na verdade, eu pensei até que a cirurgia pediátrica fazia pediatria, depois cirurgia pode ser feita também. Pode. Mas é um trabalho em conjunto. É muito assim, olha, precisa... É uma parceria. E é uma parceria em vários níveis, porque os pediatras, além de estarem assim com frequência com a criança, de conhecer muito bem aquela criança, ele tem essa visão evolutiva, sabe? Você pega uma criança bebê,
um ano e meio, você viu que aquela fimose está evoluindo bem, Ele tá acompanhando ele está esse processo, acompanhando, né? então nem sempre precisa de imediato procurar um urologista ou um cirurgião pediátrico. Posso esperar, vou acompanhar mais um pouco, eu sei que em torno de 2, 3 anos é bacana operar, então vou esperar para ver a resolução. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, olha, isso não está indo Não tá bem, indo, você deve procurar um especialista, que somos nós. Agora você comentou, doutora, rapidamente, eu fiquei muito surpresa e eu acredito que seja uma surpresa para muita gente sobre fimose feminina. Como é que é isso? A fimose feminina, chamada de sinéquia vulvar, ela é semelhante àquela pele coladinha na cabeça que eu tinha falado anteriormente. Ela acontece por uma baixa impregnação de estrogênio nessa área da vulva, ou então por uma higiene incorreta da vulva. Muitas mães têm medo de fazer uma higiene por achar a vulva muito delicada, muito pequenininha, e isso faz com que os pequenos lábios nasçam ou evoluam de forma colada, impedindo a visualização. Ou pode geralmente acontece logo após o nascimento. Ela fica coladinha. E essa situação tampa a região da uretra, por onde sai o xixi, e faz um acúmulo de xixi nessa área, né? De retenção dessa urina ali. E isso pode levar à infecção urinária de repetição. Inclusive, esse é um motivo pelo qual sempre que a gente recebe uma criança com infecção urinária, a gente tem que conferir a genitália. Nesse caso, a gente pode tratar com pomada esteroide, igual a gente faz nos meninos para tratar a fimose, ou então, de forma mais eficaz, eu gosto mais do uso de estrogênio mesmo. Se ele não é suficiente para abrir só com um cotonetezinho passando para tentar separar os pequenos lábios, a gente precisa fazer isso ou no consultório, quando a criança é menor de 2 anos, e aí não tem memória dessa situação, ou no centro cirúrgico sob sedação, uma máscara para fazer uma diminuição da consciência, para a gente poder fazer esse descolamento sem traumas, né? Mas é simples, então Bem um simples. cotonete. Um cotonete. Diferente da fimose masculina. É mais ou menos o mesmo Finalmente, jeito. né? Pelo menos nesse ponto para as mulheres. Nesse ponto a gente... É a mesma coisa quando a gente falou sobre descolar a pele grudada na cabeça no consultório. O da menina a gente faz com um cotonetezinho separando os pequenos lábios, e aí você visualiza toda essa área da vulva, clitóris, a uretra e a entrada da vagina, que estão fechadas por essa pelezinha que está cobrindo essa região. Mas diferente do menino, geralmente a menina já mais bebezinha, né? Porque eu imagino que, não sai esse xixi, Não, o xixi sai, porque sempre a maioria, né, deixa um buraquinho para extravasar esse xixi, sabe? Não cola por completo, porque o xixi é bastante pressão ali da bexiga, então geralmente tem um furinho saindo o xixi. Por isso que às vezes dificulta o diagnóstico. A mãe não nota, a vulva é pequena, não gosta muito de mexer para limpar. Então, assim, é muito importante isso, essa orientação para a higienização da vulva, sabe? A gente foca muito que o menino é difícil, que tem fimose, isso ou aquilo, mas é muito importante que você entenda que é preciso enxergar os pequenos lábios, afastar os lábios para fazer a higienização da vulva desde pequenininha. Isso não machuca, isso não interfere no orifício, no ímen, sabe? Você não vai furar esse ímen se você fizer uma higiene da vulva. Isso precisa ser orientado à mãe, ao pai, a quem cuida da criança, porque se você deixa com secreções, essa pele cola, sabe? Não na criança que tem propensão, óbvio que não são todas, né? E tem muito pai e mãe que tem nervoso, né? A gente escuta não só na menina, como no menino, e vai deixando isso, não faz essa higiene adequada. Às vezes um preconceito também, um desconhecimento. Desconhecimento de vou pegar o ímen. É uma coisa que é diferente, né? Localização disso. Uma coisa bem bacana, e é uma coisa que a Unimed, a gente tem esse projeto há um tempão, no centro cirúrgico da Unimed, a gente leva as mães para acompanharem o momento da anestesia de máscara, isso dá uma confiança para a criança, cria um ambiente humanizado e tal, mas no caso da cirurgia da sinéquia, que na verdade não é uma cirurgia, é um procedimento, eu peço para a mãe ficar no centro cirúrgico, ficar na sala cirúrgica, eu faço o procedimento sob os olhos dela,
vendo o que eu tô fazendo com o cotonete e depois eu mostro a anatomia da vulva, para ela entender que ela vai fazer higiene, não vai machucar, não vai prejudicar a filha dela. Então lá mesmo no centro cirúrgico eu oriento, olha, você deve afastar os lábios, é aqui que sai a secreção, paralela à região do clitóris, você precisa passar o dedo para tirar essa secreção branquinha, que é um normal, esmegma, né? é normal no menino e na menina. Então você precisa fazer essa higienização. É uma coisa muito legal que o Hospital da Unimed proporciona pra gente. Informação, né? muito grato isso. Informação e que formação. desmistifica. Informação, exatamente. Você Informação e desmistifica isso. formação. Você desmistifica e ainda ensina É. a forma de fazer. Como você disse, essa secreçãozinha branquinha, ela é normal, porque às vezes... Na menina e no menino. é um corrimento, é isso. A gente pode aprender desde cedo a diferenciar. Isso. E eu acho que é assim, quando eu sou mãe de menina e de menino, mas quando a gente começa desde cedo, a criança se acostuma. Exato. Porque é aquela criança que ela tem, incomoda. Porque quando eu percebo, eu falo, opa, tô fazendo pouco essa higiene. Ela já tá desacostumando, preciso... Porque precisa ser algo corriqueiro, rotineiro, para a criança não ficar com nervoso. Claro, gente, é uma região que é sensível para todo mundo. Claro. Mas com jeitinho, com confiança da criança. Explicando para ela o que você tá fazendo, a necessidade de fazer. Mas é muito bebê, não entende. A insistência vai levar ao conhecimento. E a gente subestima essas crianças, né? Elas são muito inteligentes. Eu imagino que você deve ver cada uma. E assim, a glande é muito sensível. Mas se você não toca, ela fica extremamente sensível. O que tira essa sensibilidade ruim e preserva a sensibilidade boa para a vida inteira é o toque, sabe? Você tocar na glande, você dá conforto no sentido de fazer uma higiene correta, sem estar sentindo mal, sem estar numa sensibilidade extraordinária. Agora, a criança pequena é resistente a mexer na genitália. O embate é nosso, sabe? Não, eu vou limpar. Não, e engana-se quem pensa que menina é fácil. Elas também não deixam. Cruza a perninha, não vou deixar lavar. E o embate, você tem que explicar para ela, de jeito nenhum. Isso faz parte. Você não limpa a orelha? Eu sempre falo isso pros meninos. Você não lava seu dedo? Você não lava sua orelha? Então você tem que lavar seu pênis, faz parte do seu corpo. Você tem que lavar sua vulva, faz parte do corpo. Desmistificar, tirar isso, né? Tirar essa história. Muitas mães falam, eu tenho muito nervoso de mexer. Eu entendo, porque você não tinha filho antes, mas agora você tem. A gente tem muito medo das coisas do bebê. E a gente vai aprendendo. Também engana quem pensa que a gente médica sabe tudo, lida Imagina, você tá falando isso porque você... Claro que não, sabe? Tem meninas que são muito resistentes à limpeza da vulva e aí você tem que criar um embate, uma explicação muito boa e todo dia bater no martelo, igual comer legume, né, gente? Todo dia falar que você vai adoecer, se não limpar a vulva. São coisas que é pela insistência, né? É claro. E a gente tem que se posicionar como mãe, como pai, é o grande desafio, né? Exato. Porque não quer. Não quer. Não quer comer. Vou deixar. Não, a gente não briga tanto pra comer? Sim. Não quer tomar banho, não vou deixar. Não, a gente não briga tanto, mas então vamos tomar um banho direito, vamos higienizar. Exatamente. Então tem coisa que a gente tem que comprar a briga, né? Exatamente. É papel de mãe e de pai. Eu falo isso. Você precisa enfrentar. Porque a criança, não uma vai criança deixar, pequena né? que não quer, ela não tá entendendo o motivo. Se você sentar e explicar, o primeiro dia vai chorar, o segundo vai chorar, o terceiro ele mesmo vai fazer. E a gente subestima mesmo, elas são muito espertas, entende. Agora, doutora, você nos bastidores aqui comentamos de um assunto que precisa ser tratado, que é... A gente precisa falar aqui de um assunto muito importante que se refere aos testículos. Esse órgão tão especial, né, gerador da vida, precisa de muita atenção. Normalmente, na 8ª semana de gestação, os testículos chegam na bolsa escrotal do bebê, intraútero. Já muito cedinho, muito né? precoce. Esse testículo, ele é empurrado por um tecido, ele é empurrado geneticamente por um tecido e chega até a bolsa escrotal, se fixando lá, no fundo dessa bolsa.
Essa descida de dentro do abdômen até a bolsa escrotal, nesse caminho, podem ocorrer algumas intercorrências, como, por exemplo, uma má postura desse testículo, gerando um problema que se chama criptorquidia. Esse testículo não vai estar na bolsa escrotal, ele vai estar no trajeto, ou na região inguinal, ou na raiz próximo do pênis, na raiz da bolsa próxima ao pênis. Essa bolsa escrotal, isso é preciso entender, ela se presta a esses testículos ficarem 1 grau abaixo da temperatura corporal. Para isso que existe bolsa escrotal. Isso eu já ouvi falar. Ela precisa estar abaixo dessa temperatura para preservar o testículo. Para preservar suas funções, que é hormonal e reprodutiva. Se você tem um bebê cujo testículo não desceu para a bolsa até os 3 meses de nascido, esse bebê precisa ser examinado por um cirurgião ou um urologista pediátrico e isso precisa ser resolvido. Muito antigamente, existiam trabalhos publicados dizendo que até 2 anos se podia esperar. Hoje em dia isso não é verdade, isso é um erro de conduta e é um risco para o bebê. É um risco para o testículo do bebê. Ele perde em fertilidade e perde em função hormonal. Os trabalhos mais novos publicados mostram que de 3 a 9 meses de idade, esse testículo tem uma chance enorme de ter uma eficácia normal na sua função. Depois disso, esse testículo já sofreu alterações histológicas nas suas células e ele talvez não se preste, não se desenvolva de forma tão eficaz quanto um bebê operado precocemente. Então, é preciso esse alerta. Esse testículo que não está bem posicionado precisa ser avaliado. Outra coisa que ele pode apresentar é um testículo que desceu, mas ele sobe e desce muito fortemente. Esse tipo de reflexo é normal no homem. Quando o tempo está frio, o testículo sobe, a bolsa escrotal se encolhe e esse testículo sobe. Quando está calor, ele se afasta do corpo, a bolsa fica mais longa e ele se afasta do corpo. No bebê, na criança pequena, isso também acontece só de forma muito forte, porque o testículo é pequenininho e leve. Então, quando ele sente um toque, um frio, ele sobe fortemente. Mas se você vê relaxado numa temperatura mais quentinha, esse testículo volta para a bolsa. Esse testículo retrátil ele não merece cirurgia como o outro que a gente falou, o críptico, a criptorquidia, o testículo mal posicionado. Ele pode ser aguardado, a gente pode aguardar a evolução dele até a puberdade, quando ele começa a produzir mais testosterona, o testículo pesa e fica quieto no lugar dele. Fica maior e não tem essa força na verdade tem uma contração grande. Normal que não modifica o percurso tão bruscamente dele. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de deixar um alerta para as mães e pais de meninos. Dor testicular é igual ao hospital. O testículo é um órgão pendular. Então ele é preso num delicado tecido que fixa ele na bolsa escrotal. Esse tecido pode ser longo e ele pode ser inexistente, deixando o testículo em risco da mais grave intercorrência na bolsa escrotal, que é a torção testicular. O testículo roda sobre o próprio eixo e faz com que os vasos parem de funcionar. Esse testículo perde a função, em torno de 6 horas a gente perde o órgão. Então eu sempre gosto de levantar essa bandeira. 6 horas. 6 horas. A bolsa escrotal vermelha e com dor intensa, que geralmente esse é o quadro que se apresenta, deve ser examinado por um especialista dentro de uma unidade hospitalar. O exame mais sensível para esse tipo de situação é o ultrassom com Doppler, que você só vai encontrar mais rapidamente num hospital. Então, a criança com vermelhidão, né, com eritema, como a gente fala, e aumento da bolsa escrotal e dor intensa, deve ser levada ao hospital. Você não deve medicar em casa e esperar melhorar. Porque é muito rápido. É muito rápida a lesão desse testículo. Os vasos são muito delicados. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Inclusive, a criança pode nascer com o testículo torcido e a gente não tem o que fazer mesmo. Isso é uma intercorrência intraútero. A fase mais propícia a esse tipo de intercorrência é a pré-puberal até a adolescência. De 11, 12 anos até os 15, 16 anos é o mais comum.
mas ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Por que que acontece? Existe um motivo? Porque é um órgão muito importante, mas muito sensível. Realmente, ele é pequeno, ele é delicado, ele é solto no sentido de que, né, deve ser preso por realmente alguma coisa muito delicada. Existe motivo para essas intercorrências? Ele pode não ter motivo nenhum, Aline. Pode acontecer com a criança sentada jogando videogame. Pode acontecer com a criança dormindo, às vezes por causa das ereções noturnas que as crianças fazem, por vontade de urinar, por exemplo. Ou adolescente, mais comumente, como eu estava falando. Isso pode acontecer por trauma, né? Uma bolada, por exemplo, na bolsa escrotal. Isso pode acontecer numa criança que anda muito de bicicleta, por exemplo, que fica muitas horas sentada sobre a bolsa escrotal. Mas às vezes não tem motivo nenhum. É só mesmo uma contração do músculo que passa ao redor desse conjunto todo de vasos e testículo e ele contrair e fazer essa torção, sabe? E consegue identificar essa dor muito localizada para ser um alerta para os pais. É bem localizado, geralmente é unilateral, é de um lado só. A bolsa, a dor é insuportável, isso às vezes vem acompanhado de náuseas e vômitos. De tanta dor. Então é muito importante, às vezes eu já peguei crianças com dor abdominal, que não era nada do abdômen, era torção do testículo. A dor às vezes se reflete no abdômen e faz uma confusão na cabeça de quem está atendendo e às vezes na cabeça dos pais, para esperar esse momento de levar até um hospital para ser avaliado. Então, sempre quando eu falo de assuntos pertinentes à minha especialidade, eu sempre gosto de deixar esse alerta, sabe? Não vacilem. Teve dor, tá vermelho, leva para o hospital para lá se decidir se é cirúrgico ou não. E geralmente é cirúrgico? Às vezes é uma orquite, um processo inflamatório só do testículo. E aí você não precisa operar, essa criança precisa ser medicada. Agora, até fechar esse diagnóstico, tem que ser intra-hospitalar. Muito rápido. Muito rápido. E aí, o fato da torção existir, ela só se resolve com a cirurgia? Ou não necessariamente, geralmente? Não, é sempre cirúrgico. A torção é sempre cirúrgica. Algumas vezes a gente consegue distorcer esse testículo na mão mesmo, quando você está examinando a criança. Mas essa distorção é só para diminuir a dor, o desconforto e me dar mais tempo para eu chegar lá, botar ele na sala, anestesiar e tudo mais, sem tanto prejuízo do testículo, sabe? Mas o tratamento é sempre cirúrgico, até mesmo porque se aconteceu isso de um lado, tem chance de acontecer do outro. É mesmo? Então, quando você trata a torção de um lado, você fixa o testículo do outro lado. Você já aproveita Você já faz as duas coisas para você não correr risco. Tem como fixar esse testículo? Você dá um ponto mesmo, literal. Dá um ponto prendendo esse testículo na bolsa escrotal. É isso. Gente, é muito sério, porque é um órgão tão importante, é um órgão da fertilidade, de regular o hormônio do corpo todo desse menino. E a gente precisa preservar a sua fertilidade, né? E algumas coisas precisam agir de forma muito rápida. A própria apêndice também é um processo que precisa precisa ter uma atenção dos pais para agir um pouco rápido, que se faça o diagnóstico. Né? Você tem um pouco mais de tempo em relação ao apêndice, você consegue esmiuçar uma história clínica melhor. Agora, a torção é uma coisa bastante aguda e realmente você não tem tempo de salvar o órgão se os pais não procuram um atendimento de forma rápida. Ali o alerta... Ou se não for atendido corretamente. Também, né? Em determinadas unidades. E não identifica que esse problema. Como você disse, né? Às vezes o diagnóstico é um pouco delicado, essa dor que envolve a região abdominal. Também. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre apendicite, porque a gente escuta muito falar apendicite em crianças, o risco disso, se realmente tem todo esse risco, porque a apêndice, né, é um órgãozinho, como é que é? É pequenininho, né? E pode inflamar. Aí tem gente que fala, estourou, a dor é intensa. Como que é isso? O apêndice é um órgão, pequeno órgão, que faz parte do intestino delgado, que é o intestino fino. E ele é um órgão que é um fundo cego. Então, se entra uma pequena, um pedacinho de fezes ou um grãozinho e entope a luz desse órgão, as secreções intestinais ficam presas ali dentro e ele inflama. E ele começa a inflamar de dentro para fora. Então, essa história começa com uma dor por causa dessa obstrução e desse processo inflamatório. Se não tratado,
ele vai evoluindo para essa parede vai inflamando até essa parede perfurar, e é isso que as pessoas falam que estourou o apêndice. A gente fala que supurou o apêndice ou necrosou o apêndice, que é o estágio mais grave da apendicite. A apendicite, ela é a urgência abdominal mais comum na criança. Na verdade, ela é mais comum entre 20 e 30 anos, mas na criança ela é comum entre 4 e 14 anos. Então, é muito frequente ainda na infância e em crianças abaixo disso, a gente tem bastante dificuldade diagnóstica, quando a história da mãe não é evidente para isso, não é evidente para apendicite, fica bastante complicado e aí a gente abre mão de alguns exames de imagem para tentar resolver o quadro. História da mãe que você fala, ele é uma doença, é um problema que é hereditário? Não. História Quando a história clínica da apendicite é uma história bem clássica. Geralmente o paciente fala que tem dor na barriga inteira, em algumas horas essa dor fica só do lado direito, bem na base da barriguinha, bem embaixo, quase na virilha, à direita, e essa dor tá ali, a criança evolui com vômito, depois da dor, vômito, febre e inapetência. Não perde o apetite. Então, essa história é bem clássica. Quando a mãe chega contando essa história, a gente fala apendicite. Na verdade, a gente até pede outros exames a título de acompanhamento. Mas, normalmente, essa história é suficiente para indicar uma cirurgia de apendicite. Tem que ser rápido? Tem que ser no diagnóstico. Feito o diagnóstico, se opera apendicite. Existem trabalhos mais novos mostrando tratamento clínico para apendicite. Nos Estados Unidos eles fazem. Mantém a criança internada, antibiótico terapia venosa e quando o apêndice melhora o processo infeccioso, opera-se para tirar o órgão para que isso não ocorra novamente. No Brasil isso não é muito difundido ainda. Alguns casos em crianças que têm outras doenças graves junto com apendicite, com essa intercorrência da apendicite, você pode tratar clinicamente, já tem base científica para isso, isso não é um erro. Tipo, sabe? Quais doenças, por exemplo? Se tem uma cardiopatia grave, por exemplo, Entendi. que naquele momento ela não pode ser abordada cirurgicamente, você pode tratar, sabe? A criança com antibióticos venosos e operar numa oportunidade melhor. Mas normalmente, assim, na minha escola, que eu vim, a formação que eu tive foi essa. A gente faz o diagnóstico de apendicite e coloca a criança na sala imediatamente. Não precisa ser uma coisa assim, tem que sair correndo para operar, mas tem que ser agendado rapidamente e feito o procedimento. É grave? Depende? Se tiver num estágio avançado, como a gente comentou, né, desse avanço dessa infecção sem uma terapia antibiótica, pode ser muito grave e pode levar à morte. É mesmo isso. Porque dá uma infecção, ele realmente dá uma infecção generalizada? Ele dá uma infecção primeiro no apêndice, mas isso na corrente sanguínea a gente já vê no exame laboratorial que tem uma infecção acontecendo. Se isso não é tratado, acontece essa perfuração do intestino, do apêndice, e ele vai contaminar a cavidade com pus e fezes, que vão passar pelo apêndice, né, do intestino, pela perfuração do apêndice e contaminar a cavidade. E aí a criança ou a pessoa que tem apendicite vai evoluir com a peritonite fecal, que é extremamente grave. Que dá essa infecção geral. Exatamente. Ali nesse abdômen. Evolui para sepse e falência de órgãos, e é muito grave mesmo. Eu perguntei porque realmente é comum, doutora? Ainda é muito comum, né, que você disse, né? É a urgência abdominal mais frequente na criança. É aquilo que te tira, às vezes, na correria assim como mesmo. O que a gente falou do testículo, que a gente chama de escroto agudo, que é uma síndrome escrotal, né? O escroto agudo é a ocorrência de emergência mais comum na bolsa escrotal, na genitália do menino. A doença de urgência abdominal mais comum é a apendicite. Existem outras que a gente, né, me coloco como a gente aqui, como mãe também, precisamos ficar atentas a realmente, Aline, isso acontece mais, com mais frequência, merece uma atenção, porque são tantas coisas, imagino assim, a quantidade de doenças tratadas em consultório e também em centro cirúrgico, é muita coisa. São muitas doenças que podem acontecer e as avaliações de doenças de urgência na pediatria, elas merecem uma atenção em relação à idade.
Você tem uma faixa etária em que aquilo é mais comum. Por exemplo, uma doença chamada invaginação intestinal, onde um intestino... É difícil explicar isso, sabe? Mas um intestino, ele avança sobre o outro, sabe? Como se fosse uma manga puxada para trás, uma manga entrando dentro dela mesmo. Olha. Essa doença, ela acontece na primeira infância, ela é mais comum no primeiro e no segundo ano de vida, e ela é uma urgência, você tem que levar, o bebê tem muita cólica, é uma cólica que não melhora, é uma cólica grave, e geralmente o diagnóstico é por imagem. A gente tem uma chance, com experiência, de fazer esse diagnóstico só no exame físico, mas o diagnóstico normalmente é por imagem, e ele é uma urgência também. A criança tem que ser operada, porque senão ela faz uma necrose intestinal e perde um pedaço do intestino. São muitas doenças, São imagina. muitas. Muitas. E assim, a gente falar alguma delas, assim como essa, e as crianças têm muita cólica. Difícil É difícil diagnosticar. abordar isso aqui, porque de repente eu vou chamar a atenção para uma preocupação que não é necessária, não é tão comum assim, Aham. sabe? Por isso, realmente, a importância de um olhar atento dos pais, Sim. de conhecimento, de informação e Sim, formação. sim. E qualquer dúvida, realmente um médico especializado para acalmar, às vezes, esse coração Sim. também, né? Tem coisas simples, Aline, desculpa te cortar. Imagina. Tem coisas simples, como por exemplo, a constipação intestinal. Que algumas pessoas, assim, são constipadas, são adultos constipados e olham a criança e falam, isso é de família. Isso não é normal. A constipação tem tratamento, ela deve ser avaliada precocemente. Ai, nossa, ela ficou constipada assim que saiu do peito e entrou na alimentação, com 6 meses. Então é com 6 meses que tem que tratar. A constipação, ela tem que ser tratada de imediato, quando você identifica, para criar um hábito intestinal saudável na criança, sabe? Então, às vezes você pega dores abdominais horrorosas, você jura que tem um processo inflamatório infeccioso acontecendo e não tem nada. É um acúmulo incrível de fezes de tempos e tempos de constipação. Aí você pergunta, a criança evacua? Evacua. Mas evacua quanto? Um pedacinho, uma bolinha? Isso não é evacuar. Isso isso é um outro alerta, né? A gente precisa entender que constipação não é normal nem pra gente. As mulheres têm um hábito intestinal ruim, o estrogênio dificulta uma evacuação adequada, nossos hormônios não colaboram para isso, por isso a mulher tem essa história de constipação mais comum, né? E isso não é normal, gente. Isso precisa ser tratado e tem tratamento. Ah, mas eu já usei tudo. Então você precisa fazer um mix desses usos que você fez. Então você precisa trocar a sua alimentação ou o seu hábito. Quanto de água você toma por dia? Quanto de água você oferece para sua criança? Isso ajuda na evacuação e é uma urgência. Você recebe crianças extremamente constipadas que às vezes eu preciso colocar no centro cirúrgico para evacuação manual. Então é uma urgência também, né? É não desistir, né? Afinal de contas, a criança é tão plástica, né, doutora? Plástica. Exatamente. Poxa, eu imagino assim que é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande, porque você lida com a criança e com os pais, né? Nem fala. E arranca os cabelos, né? Porque eu falo, Jesus, esses pediatras e cirurgiões pediátricos vão pro céu, porque a gente fica, como mãe, como pai, a gente, igual você falou, né? Fala de um negócio aqui, às vezes cria uma preocupação em excesso, porque a gente já pensa no... Ai, meu Deus, já pensamos no pior, o que não é de todo ruim, claro, faz parte dessa maternidade de proteção, mas a gente precisa equilibrar isso. Mas eu imagino o privilégio, a responsabilidade e o privilégio de entender que, poxa, identificou, tratou e olha a evolução, porque a criança tem essa possibilidade de resposta rápida, não é? Sim. Como que é cuidar de criança, doutora? É maravilhoso, Aline. É perfeito, é muito perfeito. Assim, eu não escolheria outra especialidade na minha vida, sabe? Apesar de todas as dificuldades, a nossa curva de aprendizado é longa, porque as doenças pediátricas cirúrgicas não são comuns. Ah, mas a fimose é super comum, mas tem outras doenças que são bastante raras e que a gente precisa operar. Então a curva de aprendizado é longa. Você tem que estar sempre antenado nas inovações, e a cirurgia pediátrica nos últimos 10 anos teve muita coisa nova, assim como a medicina como um todo, né? Mas é um prazer incrível, porque
A despeito de alguns pais que me enlouquecem, ok, não tem problema. A gente tem que se preparar para isso também, porque a gente não mexe com o outro, a gente mexe com o filho do outro. Então quem é mãe, então a gente sabe que o negócio é mais embaixo. É uma estrutura né? familiar ali, né? Você interfere na família como um todo, mas a troca é incrível, sabe? Eu saio do consultório energizada, porque as coisas que eles falam, quando você quando você cria uma relação médico-paciente, eu tô falando não com a mãe, mas com o paciente, quando você desce até ele, fisicamente, eu ainda tô conseguindo, beleza? E você fala para ele, olha, você vai entrar num centro cirúrgico, você vai ganhar uma máscara de piloto, você vai escolher um cheiro. A gente tem uns cheirinhos agora para colocar na máscara e você vai soprar e você vai ter um sono e uma viagem muito legal. A criança chega no centro cirúrgico, ela fala, cadê minha máscara? E o cheirinho? Tem um cheirinho de pum de elefante, meu Deus! que é muito gostoso, vamos botar aqui. E o processo fica leve, sabe? A maioria das vezes, a gente não consegue isso num bebê pequeno. Mas quando ele tá com a mãe lá dentro e a mãe olha pra mim, sabe, ela vai cuidar do meu bebê como se fosse dela, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Eu, assim, a gente falou no início que você ia falar, eu quero falar um pouco sobre você, né? Cada um tem um jeito de lidar com a sua profissão, né? Cada um tem um perfil. Você é daquele jeito pessoa, e eu não consigo entender muito bem como é que você pode vestir uma capa e virar médica. Eu nunca entendi esse limite entre uma coisa e outra. Talvez eu peque, assim, em alguma forma, por ser tão pessoal com o meu paciente. Mas eu acho que cada paciente tem seu médico. E aquele que fica comigo é porque deu ok do meu jeito, entendeu o meu jeito, gosta do jeito, ou achou confiável isso dessa forma. Eu não tenho intenção nenhuma de mudar isso, sabe? Porque eu me sinto muito confortável no que eu faço e na forma como eu atendo meu paciente, sabe? Entender que aquela mãe tem nervoso de colocar a mão na genitália porque ela veio de uma família conservadora e ninguém falava sobre o assunto, quanto mais botar a mão, tem que fazer parte da minha avaliação. Eu tenho que ouvir essa mãe. Não adianta eu falar para ela, olha, seu filho tem uma fimose, você puxa essa pele e passa essa pomada, tchau. Não, sabe? Eu quero esse tempo. Às vezes é corrido, graças a Deus, um consultório cheio. É mesmo, gente. Gente, é cheio, mas a consulta é maravilhosa. E não dá pra gente se estender muito, mas eu falo pra caramba mesmo, eu gosto de saber, o que você faz? Eu sou dona de casa, ou eu sou jornalista, ou eu sou... Isso faz parte de você entender o universo que aquela pessoa vive, sabe? E que aquela criança tá inserida, aquela criança né? tá inserida. Então, se você traz isso pra você, primeiro, a chance de você cuidar é maior. Melhor, né? Melhor, sabe? Infringir uma coisa que é impossível pra ela. Olha, então você vai fazer o seguinte, você não vai mexer dessa vez. Você vai lavar, para você começar a tocar. Vamos dar um passo para trás, para a gente depois usar a pomada. Isso faz parte de um acolhimento. Eu acho isso, né? Eu acredito muito nisso. Eu me sinto confortável com isso. Esse é meu jeito pessoal. Quem é meu amigo pessoal sabe que eu gosto de estar junto, sabendo, conversando, perguntando, falando pra caramba. Se envolvendo no processo, nos né? processos, E com a criança, né, é uma coisa muito profunda. Eu imagino realmente essa relação com o paciente, com a estrutura familiar também, mas com o paciente, que delícia que deve ser essa troca, essa resposta. Às vezes eles entram chorando porque não querem atendimento e saem chorando porque não querem ir embora. Aí é bom, Aí a né? gente abre a porta e avisa, olha, pessoal, tá saindo chorando porque queria ficar, tá? Não é porque doeu aqui dentro, não. Se não, pessoal, a gente teve até hoje conversando também num outro episódio, a gente falando sobre a vida é uma só.
Então, realmente, é desvincular isso. Claro que existem momentos, né, mais específicos, às vezes uma caixinha mais Sim. específica, a caixinha do... O homem que é assim, né, a caixinha É. a caixinha do filho, a caixinha do sei lá. A gente é meio Mas a misturado, gente né? dá uma A gente tem um misturada. baúzão lá. Baúzão, a gente vai misturando, faz tudo, subir espacana, né, ao mesmo tempo, dá álcool no almoço, a criança lá no banho. É verdade. É uma característica feminina realmente, mas realmente a vida é uma só e desvincular eu acho que não é positivo, ainda mais lidando com o perfil de paciente que com esse cuidado que merece, com essa atenção. Você fala também, doutora, sempre aqui, de vez em quando você soltou, a escola que eu vim. Vamos lá, porque a doutora é prata da casa, posso assim dizer, porque é nascida e criada em Volta Redonda, Volta Redondense. Sou. Tem fiz a poluição. Tô brincando. No pulmão. Ai, gente. Guardadinha aqui de sempre. Eu sou nascida e criada em Volta Redonda, fiz faculdade de medicina na Unifoa, aqui em Volta Redonda, que era a Escola de Ciências Médicas. Fui fazer minha residência no Hospital Miguel Couto, de cirurgia geral, fiz 3 anos, como eu tinha dito, na época eram 3 anos de formação. E depois eu fiz a cirurgia pediátrica no Hospital Pedro Ernesto, onde eu fiz uma extensão em urologia pediátrica. Então esse foi meu trajeto. Não, e teve outro trajeto aí, que a doutora, olha, quantos anos de experiência na área? 25 anos. Apenas, gente, a gente tá falando disso. Mas como que foi essa escolha de lidar com crianças? Sempre gostou ou pensou, cogitou a pediatria? Ou, eu gosto da cirurgia, então vou envolver a cirurgia pediátrica. Como que foi essa escolha? Aline, eu entrei na faculdade querendo operar. No primeiro ano que eu vi anatomia, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero aprender a lidar com órgãos de forma prática. Quero cortar, quero fazer cirurgia. Mão na massa. Mão na massa. Então isso já era um desejo desde a faculdade. Eu acompanho cirurgia desde o meu primeiro ano de faculdade. Acompanhei vários cirurgiões, afinal casei com meu professor de cirurgia. Gente, ela contou. Ela tá contando essa história. Casei verdade. com o professor, verdade. Casei com o professor de cirurgia pra você ver a paixão que eu tinha, né? Acompanhei ele um tempo, a gente começou a namorar escondido do povo da faculdade, porque não podia. Porque tem essa coisa, né? E a gente acabou se casando e hoje a gente Casados tem 28 anos de casado. 28 anos de casado. 28 anos de casado e 2 produções. E 2 produções, adorei, né? Eu tenho um amigo que fala assim, lancei 2 bonecos no mercado. Lancei 2 bonecas, 2 gatas. 2 bonecas, como é que é o nome? Pietra e Valentina. Pietra tá com quantos anos? 17 e a Valentina com 13. Gente, moças, né? Lindas. Ela tava falando assim, beijo de mamãe aí, gente, pra vocês, lindas. Ela tava falando, Pietra tem prova, tá estudando, né? Então, alguém já cogitou a medicina aí? As 2. Olha só, elas que delícia. Vêm, na verdade, elas veem o trampo que é. O tanto que a gente se dedica, trabalha pra caramba. Não dá pra enganar, né? Não dá pra esconder, porque elas vivem, né? E aprende, a criança aprende a aceitar a noite que a mãe não tá, a noite que o pai não pode estar. Elas aprenderam a lidar com isso. Mas elas veem o prazer que a gente tem, sabe? As conversas que a gente tem, às vezes a gente discute, assim, gravemente. Parece uma DR, mas não é. É sobre um paciente que ele acha que a conduta era X, eu acho que era Y, e o embate vai. E elas ficam, que isso, gente? Vão se separar? Não, a gente não vai se separar. A gente vai operar segunda-feira e cada um vai dar seu pitaco. É nesse nível. Um beijo pras meninas. Beijo, lindas. Um abraço pro maridão que tá aí, ó, já falei no início, né, que ele tá lá se desenrolando no jantar, porque a gente tá segurando a orelha dele, gente, ai meu Deus. Mas, me fala então foi muito decidido a cirurgia e depois a parte pediátrica. E aí, quando eu tava fazendo cirurgia geral no Miguel Couto, que é um hospital de urgência, o maior hospital de urgência do Rio de Janeiro, então era trabalho, assim, inesgotável, era muito trabalho. Eu comecei a atender, lá a gente não atende trauma pediátrico, mas de vez em quando ia junto com os pais e a gente acabava atendendo. E o meu lidar com o público infantil era muito prazeroso, sabe? Com a criança politraumatizada que eu tinha que atender, com a criança na pediatria que eu tinha que fazer algum procedimento, fazer uma drenagem torácica ou algum procedimento mais grave, eu tinha um jeito. E os pediatras do serviço me sinalizavam,
Nossa, mas você tem um jeito para lidar com a criança. Olha, você fez um trabalho super legal. Aí elas brincavam. Se fosse outro, abria um buracão, dava um pontão, você teve o cuidado de dar um pontinho. Eu acho que começou assim. E aí lá mesmo no hospital, uma enfermeira falou assim: poxa, você não opera meu filho de fimose? E tinha uma staff nossa, a Silvia, que ela tinha, eu não sei se ela tinha formação em cirurgia pediátrica, mas ela gostava muito de cirurgia pediátrica. E aí um dia eu falei pra ela: você me ajuda a fazer uma fimose de um filho de uma enfermeira? E Isso ali, pode, né, doutora? Afinal de contas, pode, como cirurgião. cirurgia. Esse cirurgião. Ela falou: claro que eu te ajudo. Vamos lá. E aí eu fiz a minha primeira fimose nesse hospital antes de ser cirurgiã pediátrica. Eu era uma cirurgiã geral. Uhum. E ficou ótima. E ali eu comecei a operar um monte de fimose. As Ainda fimoses como cirurgiã começaram geral. a surgir para você. Pode. Como Aham. cirurgiã você pode operar aquilo que você tem confiança de fazer. E como a minha staff tinha confiança de fazer, já ela fazia Aham. bastante fimose lá no serviço dos adolescentes que internavam ou as urgências que aconteciam. Ela já lidava com as crianças. E eu adorei. Eu achei que aquele era o universo que eu queria. Então, a despeito de várias reclamações: você tá maluca? Vai fazer cirurgia pediátrica? Tá doida? Imagino, porque as Cansativo, pessoas... louco, pá. Eu falei: não, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso. As considerações são essas, né? Porque, é pai, é mãe, é Nossa. isso, é risco, é não sei o que. Imagino, né? Você vai mexer com o filho dos outros, tá maluca? Vai mexer com pai e mãe, chato pra caramba. Não acho nada disso. Tenho um prazer enorme. Eu, assim, fiz tantos amigos dentro do consultório, sabe? Tantas pessoas que, assim, têm liberdade. O filho já tá adolescente velho, tipo 18 anos. Tatiana, tá acontecendo isso. Posso tirar essa dúvida com você? Claro, bora! Você é essa Sabe? pessoa, gente. Ela já tá dando aí o aviso que o paciente dela tem a liberdade. Eu não sou tenho a paciente. ciúme dos Meus meus filhos pacientes. são pacientes. E como é que foi essa parte da urologia, então? Porque aí é um curso de extensão. Na porque verdade, realmente surgiram muita demanda, e aí porque a cirurgia pediátrica, ela envolve, como um cirurgião geral, ela envolve vários órgãos, vários sistemas. Uhum. A gente opera tórax, a gente opera abdômen, a gente opera essa parte urológica, rim. Isso já faz parte da formação do cirurgião pediátrico. É tudo, né? Tudo. Tudo que envolve a cirurgia na Tudo. criança. E aí você acaba se apaixonando por um sistema ou outro que você goste mais da doença, do tratamento ou da cirurgia. E lá no Hospital Pedro Ernesto, tinha uma equipe de urologia geral, né? Um serviço, uma residência de urologia geral, que tinham os dois dos melhores cirurgiões pediátricos não, urologistas pediátricos, porque a formação nessa época ela vinha da urologia e não da cirurgia pediátrica. Você era urologista com especialização em urologia pediátrica. Entendi. E aí, a cirurgia pediátrica cada vez mais veio abraçando essa subespecialidade e fazendo a sua formação. Quem era mais antigo foi fazendo formações através de cursos de extensão, de fellows internacionais, de cursos internacionais, onde já tinha essa formação de urologista pediátrico. Mas eu tive a oportunidade de, no meu 3º ano, entrar para essa extensão dentro do serviço de urologia e acompanhar o Luciano Favorito e o Heloísio Alexandro, que são sumidades, referências em urologia pediátrica. E ali surgiu, assim, uma paixão. Mais paixão pela área. Que aí você também, além da parte cirúrgica, você tem a parte clínica, que são as disfunções miccionais. E aí o urologista e o cirurgião pediátrico também faz, mas aí você vai se embrenhando mais por essa área. Eu sou apaixonada por esse negócio. Eu sempre falo, né? Vai subnichando, que é muito importante. Que é muito importante. Numa medicina que é tão ampla e que você pode ver tanta coisa que realmente quando você vai focando, você vai fidelizando os pacientes, o seu trabalho toma uma proporção diferenciada. E tudo feito assim com muito carinho, gente, a gente percebe, né? Muita você é muito vontade de acertar na sua área, né? Sou muito realizada profissionalmente. Eu acho que eu fiz a coisa certa, eu acho que minha trajetória, com todos os percalços, com as dificuldades, com talvez pouca confiança de alguns hospitais no que a gente era capaz de fazer quando eu era mais nova, graças a Deus.
Mas assim, a gente foi evoluindo e as pessoas enxergando, sabe, a vontade de acertar, o estudo. E eu hoje em dia me sinto muito confortável no que eu faço. Eu tenho muita, assim, aquilo que eu acho que não dou conta, eu tenho tranquilidade de falar, vou te encaminhar para uma pessoa bacana, não faço isso. Isso também chega com a maturidade, que é muito legal, né? As duas coisas chegam juntas, né? A maturidade, idade profissional. Isso faz um match perfeito, sabe? Você encara melhor tudo que te acontece. A gente vê muita paixão mesmo nisso que você faz, e mesmo durante tantos anos, que eu acho que é o mais desafiador, né? Manter essa vivacidade pelo que a gente trabalha, poxa, a rotina que é tão exaustiva, e ainda assim com esse prazer e esse carinho, eu acho que é o diferencial do profissional. A gente sabe, o seu histórico na cidade é esse mesmo, né? Mas a gente tem que gostar do que faz, né? Senão não fica chato, desanda, né? Você imagina você levantar todo dia pra fazer uma coisa que você não gosta. Não é bom pra você, não é bom pra outro, não é não, bom pra ninguém. E o resultado provavelmente não vai ser legal. Não vai ser bom, é verdade. Agora, se você levanta e fala, cara, hoje eu tenho uma cirurgia maneiraça. Eu falo isso pras mães, nossa, essa cirurgia eu amo. Ela, poxa! Você tala um olho assim, né? Não, né? Não sei se eu fico tranquila, mas... Não sei se eu acho isso legal, se eu não acho, tô na dúvida. Tem algum caso, que eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que marcou a sua trajetória, que eu imagino, assim, eu não sei se você teve perdas Claro. Imagino que sim. Claro. São muitas crianças de Claro. idades muito diferentes, não só a perda dessa criança, mas às vezes de um órgão, de alguma coisa que Sim. comprometeu. Como que é lidar com isso? E se existe algum caso que te marcou profissionalmente, pessoalmente, né? Nessa vida que a gente faz as duas coisas. Aline, tiveram muitos casos que me marcaram, muitos, de forma positiva, de sucessos que, assim, você nem imaginava que conseguiria tanto, as coisas irem tão bem, tão decididamente para o sucesso, e foram. Casos muito ruins, que infelizmente culminaram em óbito mesmo. Graças a Deus isso não é a rotina, isso é bem, assim, estatisticamente baixo. Dentro da minha especialidade, a gente tem as cirurgias de recém-nato, que são graves, e às vezes a criança não tem possibilidade, até pelas malformações com que nascem. É uma tentativa, né? A gente tenta, essas perdas são, assim, são muito graves, e a gente acaba acumulando isso no coração, sabe? A gente fica marcado realmente, assim, pelos casos que foram bem e pelos casos que não foram. Eu acho que como médica, não como cirurgiã, nem dentro da minha especialidade, mas como médica, a gente aprende a lidar com as dores, sabe? A gente aprende a lidar com as falhas, a gente aprende a lidar infelizmente, com a impossibilidade de ajudar. Isso faz parte da nossa profissão, sabe? Faz parte você aceitar isso. Eu sou cristã, então eu tenho as minhas reservas quanto aos questionamentos, sabe? Eu realmente tenho a felicidade de ter um ser especial na minha vida, que eu acho que ajuda a controlar as coisas e me conforta. Até mesmo porque a gente precisa estar forte para consolar o outro, né? Para confortar o outro nessa situação. Então, acho que faz parte da profissão de médico mesmo, não só de cirurgião. Perder nunca é bom, né? Em nada. Perder uma vida é uma coisa inaceitável. Você se revolta, fica mal, mas você sabe que aquilo faz parte do universo e que você estava pronto para dar tudo certo e que o próximo não vai dar errado, que tem esperança de dar tudo certo, de o caminho que você vai trilhar é melhor, que você vai sair melhor daquilo, sabe? Existe algum caso que marcou especificamente que poderia lembrar? Ou... São tantos, né? Imagino, realmente. São 25 anos. Não sei se eu até gostaria de falar aqui, porque tem casos em Volta Redonda, né? As pessoas estão ouvindo a gente. Tem casos da minha residência, assim, que a gente tinha crianças gravíssimas. Eu me lembro de um caso... positivos, né? Que possam também... Eu tenho um caso muito lindo, assim, muito triste, muito grave, mas que o final ficou muito bom, assim. Um bebê que foi espancado pelo pai... 3 meses, chegou totalmente fraturado no hospital, gravíssimo. Eu fiz vários procedimentos nele, junto com o pessoal da ortopedia.
A gente fez várias drenagens torácicas, várias veias que eu tive que dissecar para pegar, que quando a gente corta e abre para botar um canudinho, né, um catéter dentro dessa veia. Fiz muitos procedimentos nessa criança e essa criança ficou muito grave. E a mãe abandonou, sabe, a criança no hospital, porque ela amava o pai, acabou o pai sendo morto, era um traficante do Rio, uma coisa muito grave. Só que do lado dela tinha uma mãe com uma bebê que estava internada há um tempão, tipo 1 mês, tratando uma doença pulmonar gravíssima. A gente já tinha operado ela algumas vezes também. E ela acabou ficando do lado, assim, né? O hospital não tem muita divisória nas enfermarias, ela ficou do lado. E ela se apaixonou pelo bebê, sabe? Esse bebê ficou 6 meses internado, já era nosso filhote. A criança dela já tinha tido alta. Ela ia todos os dias ficar com essa criança lá, um pouquinho. E no final de 6 meses, essa mãe voltou com um papel para pegar essa criança em adoção. E eu tive a oportunidade. Isso foi maravilhoso. Dá até vontade de coisa tirar. linda. Isso aconteceu no meu primeiro ano de residência. Quer dizer, eu já tinha uma formação em cirurgiã já em andamento. Então, eu não era, né, assim... Eu vi a situação acontecer, vi a possibilidade de morte dessa criança. E ficou entubada há muito tempo, foi muito grave. E ver ela indo embora num carrinho cheio de bola, com uma roupa toda linda de boné, sabe? Com essa mãe, foi muito emocionante. Ela veio com a menina dela buscar ele no hospital. Falou, agora você tem irmã, mãe, quarto. Então, assim, é um hospital público onde você vê pessoas humildes frequentando, sabe? E ela era muito humilde, ela morava no Morro da Mangueira, ela levou o menino embora e eu fiz depois a fimose do... Acompanhou, tem que operar a fimose, gente. Ela falou, olha, duvido que... a gente já falando com mais... Desculpa, com mais leveza do que tinha acontecido com ele, né? Tirando a tragédia toda, o acontecido todo. Mas ela falava com muita propriedade que a fimose tinha sido uma fase muito dura na vida dele. Encarando a situação de uma outra De uma forma. Ela era uma pessoa muito leve. Que história, né? E uma das histórias, olha só, né? Claro, tem as histórias tristes que faz parte deste universo médico, de um modo geral, né? Da cirurgia, inclusive mais, às vezes, tão delicado. Mas tem essas histórias tão deliciosas que eu imagino deve valer tudo, né? Muito. Uma mãe que eu acompanhava a criança desde 8 anos, uma criança que tinha uma doença que não era cirúrgica, mas precisava de acompanhamento, na suspeição de formação de câncer de testículo, por exemplo. Eu fui com essa criança até 18 anos. E com 18 anos, a doença dele já tinha melhorado muito. E assim, uma vez por ano eu pedia para ela dar uma olhada com um urologista e a gente se abraçou nessa consulta. Ele me abraçou, ele era maior que eu já, muito maior que eu. Me abraçou, me agradecendo pelos anos que a gente passou juntos, que tinha sido muito importante, que quando ele tivesse um filho ele ia levar para mim. Então isso, Aline, não tem preço. Um abraço de uma criança depois que você opera e ele te fala, obrigada, tia. Cara, isso é maravilhoso. Isso não tem preço, isso é uma delícia. Você sai dali assim... Realizada. Pronta para mais um monte. Mais um monte de fimose. Pode vir as fimose da vida e outras. E outras coisas mais. Olha, eu queria só encerrar perguntando... Quem é a doutora Tatiana Marques sem o doutora? Porque a gente já conversou que a vida se mistura. O que você gosta de fazer? Porque a gente sabe que gosta de trabalhar, a gente já percebeu a paixão, que é quase a válvula de escape também. Mas no bastidor aqui ela falou que ela gosta de viajar. Como que é a Tati? A Tati. Eu sou a Tati. Ela é a Tati. Posso falar os assim, amigos, né? Claro. O pessoal me chama de Tati, inclusive os pacientes me chamam de Tati também. Eu amo de paixão ser mãe. Não tem diferença em peso ser médica e ser mãe. Eu tenho loucura por ser mãe. Eu quero ser a vida inteira uma presença na vida das minhas filhas. Elas sabem que até há 5 anos atrás, a mais velha, e 2 anos atrás, a mais nova, eu ouvia o dia inteiro mãe dentro de casa, e agora elas ouvem Pietra e Valentina o tempo todo. Muda, né? Um pouquinho. Porque eu quero estar, assim, sempre na vida delas. Eu sou uma pessoa muito festeira,
Adoro uma festa, adoro uma balada. É mesmo? Adoro. Gosto de uma Adoro bagunça. viajar, amo viajar. Adoro tomar um vinho, amo vinho, Delícia. estudo sobre vinho. Ih, que delícia. Adoro e amo de paixão cozinhar. Ah, eu já imaginava. Pode ir lá no meu Instagram que tem receita boa. Gente, o Instagram dela bomba, tá? Vocês têm que acompanhar. Mas eu imaginei, quem gosta de vinho geralmente gosta de cozinhar pra harmonizar corretamente. Tem todo um negócio. Sommelier meio, né? Tem um frufru pra cozinhar, mas tem uma rabada, uma feijoada. Não, né? Que combina com tudo também, gente. Eu adoro cozinhar. Por isso que o marido tava, o que nós vamos comer hoje? Porque, né? O que Isso você é um hábito, vai fazer? Aline. Eu chego em casa todos os dias. Já sabendo mais ou menos já o que... com ideia, se não passo no mercado, já levo a minha ideia. E eu gosto de picar as coisas, de temperar e de começar do zero e fazer lá um arroz, uma carne, um purê. Todo dia à noite... Cozinhar me relaxa. Uma terapia. Com um vinhozinho. Com um vinhozinho, já coloco ali uma tacinha e às vezes já deixo a receita para minhas amigas, já gravo um videozinho, faz assim. Porque, né, o povo fica alucinado com aquelas coisas Adoro. bonitas. Pelo amor de Deus, eu quero a receita. Adoro. E põe um som lá no Spotify, um rock and roll. Olha, é do rock and roll? Sou do rock. Ela é do volume alto, né? Adoro. Eu também sou. Isso me relaxa muito. Esse povo passa bem, hein? As meninas aí. Elas sabem cozinhar também. Mas eu imagino. E o marido também, cozinha muito bem. Com a escola aí, né? Ele cozinha muito bem. Aí. E elas também adoram cozinhar. A Valentina é uma confeiteira de mão cheia. Gente, mas vocês estão... Faz coisas ótimas. Vou stalkear muito mais esse Instagram lá pra eu pegar as receitas. Porque como você disse do programa, dá um like, como é que é? Compartilha. Compartilha, encaminha receita, gente. Receita a gente tem que encaminhar. Minha mãe fica assim, olha essa receita. Eu preciso de tempo pra fazer essas receitas. Mas é isso, é as válvulazinhas de escape que a gente precisa, né, doutor? Precisa, claro. E todos em família é tudo melhor, tudo mais prazeroso. É um presente de Deus mesmo. Um presente de Deus. Olha, eu quero muito, muito te agradecer. Sei que seu tempo é corrido, ela ainda tem aula. Essa mulher não para, gente. Tem aula. Imagino a paixão desses alunos por ela também, porque dá aula também, né? Eu não dou aula mais em faculdade, eu dou aula em liga acadêmica. Então eu dou aula pro pessoal de Santos, Cruzeiro do Sul. Que legal. Bauru. De alguma forma tá no meio acadêmico. Sempre tem um convite para dar uma aula. Claro, que afinal de contas com esse histórico para ensinar. Muito gostoso. Eu dei aula há 15 anos na FOA, de anatomia e cirurgia geral. Foi professora também. Aí quando a minha pequena nasceu, eu saí um ano depois. Sim. Mas pretendo voltar. Porque aí vai chegando uma nova fase, às vezes, né? As pequenas já estão essas moças lindas. Beijo pras meninas, pra família tão linda. Doutor, um beijo. Muito obrigada. Eu amei, eu já era fã. E agora, mais ainda, conhecendo todo esse histórico e sentindo, porque a gente conseguiu ser contagiado por essa paixão que ela tem pela área dela. Tem gente que realmente passa isso de forma mais forte. Muito obrigada. Obrigada a você. Pelo seu tempo. Lembrando a nossa realização do DoutorCast Amplia Med e Ponto de Saúde. Nossos agradecimentos para a Unimed Volta Redonda, nossa patrocinadora linda, maravilhosa, sempre com a gente, acreditando no nosso projeto. Bom demais! E claro, nosso agradecimento para você que ficou aí com a gente, acompanhando nosso episódio. Tem o canal de cortes, tá? Acompanhe nosso canal de cortes do DoutorCast, porque lá a gente tem trechinhos importantes. E claro, tem também o canal que a gente coloca tudo, você não perde nada. O episódio, 2 horas assim, ó, tricotando aqui, ó. Papo de Fifi, bom demais. Acompanhe, compartilhe, curta, siga as nossas páginas aí nas redes sociais. Bom demais ter você aqui com a gente, você que faz o DoutorCast ser esse sucesso. O DoutorCast tá em um monte de canto, doutora. Que delícia! A gente tá falando de Volta Redonda, mas tá em um monte de canto. Manda aí pros seus alunos de longe. Bora. Um beijo grande pra todo mundo. Tchau! Um beijo! Tchau, tchau!